Boa tarde, queridos e amados ouvintes da Rádio Catedral. Eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, mais uma vez aqui com todos vocês pela rádio que nos ouvem agora neste domingo gostoso. Você que pode estar almoçando, encaminhando para o seu trabalho ou até no trabalho mesmo. Você que está nos ouvindo, nós estamos abrindo mais um programa dos psicólogos católicos da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro, que é o programa Viver Bem. Todos os domingos a gente está aqui na rádio com uma convidada muito especial. E hoje, gente, o tema que é bastante interessante foi a pedido da querida ouvinte Rosimere Sampaio, que nos pede para falar sobre a influência da alimentação na saúde psicológica, na saúde emocional. E você que está nos ouvindo, anote aí, viverbem@radiocatedral.com.br, para você colaborar com a gente, sugerindo novas pautas, temas, fazendo perguntas. Anote o nosso e-mail e escreva pra gente. Hoje aqui nos estúdios da rádio estou com uma pessoa maravilhosa que também faz parte do grupo dos psicólogos católicos da nossa arquidiocese. É uma querida, posso até chamar de amiga, porque nos conhecemos há muitos anos aqui. O nome dela é Juliara Goulart, que é psicóloga clínica, ela é psicanalista também. E, gente, não é pouca coisa não. Olha, ela é especialista em saúde mental, mestre em teoria e clínica em psicanálise e mais. Ministra extraordinária da Sagrada Comunhão da Paróquia Nossa Senhora das Dores, lá no Engá de Niterói. Então, gente, o consultório dela é em Icaraí. Ela que é a nossa convidada no programa de hoje para falar sobre esse tema, a influência da alimentação na saúde mental, na saúde psicológica, na saúde emocional. Boa tarde, Juliara. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. É uma alegria tão grande de estar aqui, né? Ainda mais com um tema desse, né? Num momento atual de muitos anos ou a vida toda, em que a gente sempre se pergunta sobre a alimentação, né? Sim. Como você havia dito mesmo, né? Eu sou psicóloga clínica, psicanalista, já tenho um tempinho, já tenho 30 anos. Tem 30 anos, né? E eu digo que duas coisas me encorajaram a clinicar, logo que eu saí da faculdade. Uma foi um estágio que eu fiz na área pública, né, num posto de saúde, era como se chamava, né, onde eu vi de tudo e aprendi de tudo, né? E fiz uma especialização na UFRJ, no Instituto de Psiquiatria, no IPUB, né, que o estágio também eu vi de tudo, né, e não só psicose ou neuroses, mas eu vi muita coisa, né. Então, eu diria o seguinte, né, que essa coisa de ver tão variadas coisas, tão variadas patologias ou transtornos, né, isso foi me encorajando a abrir o consultório, porque o que eu tinha vontade, sempre quis, era clinicar. E nesse momento que eu estava na especialização de saúde mental, eu me engajei a um programa de um professor, Edson Sagese, né, que se chama Adolescente de Risco. Interessante, Juliara, bem interessante. Adolescente, e havia outro nome, mas depois foi transformado em Adolescente de Risco, porque não era só psicose, mas risco de qualquer tipo. Entendo. Mas, Juliara, muitos médicos recomendam, além da prática da atividade física, é muito comum, né, hoje nas nossas consultas, os médicos recomendarem as atividades físicas, mas hoje também é muito comum que os médicos recomendem a alimentação para o tratamento até de algumas doenças, principalmente as de ordem emocional, e tudo isso tem a ver com o tema do nosso programa, né? Você poderia contextualizar, até porque é da sua área mesmo, né? Estou vendo, assim, muito interessante que você tem toda essa experiência. Poderia contextualizar para a gente? Sim, inclusive quando eu retomei esse programa, né? No mestrado, e também, como eu digo, vi de tudo,
E uma das coisas assim que me chamou muita atenção foi a questão dos distúrbios alimentares, né? A questão da anorexia, da bulimia. Nossa, interessantíssimo. Isso, mas não somente isso, essas gravidades, mas o comer, de que maneira nós comemos e o que escolhemos para comer, mostra muito do nosso emocional, daquele momento que estamos passando. E esse momento pode ser uma semana, 2, um mês, ou meses, e pode ser até anos. Mas como reflete esse nosso como comer, de que jeito comemos, o que escolhemos para comer, né, do nosso emocional. É muita coisa mesmo, sabe, Sônia? Porque as pessoas, elas podem comer de uma forma de preenchimento, então são coisas pesadas e rápidas, né? Ou por satisfação, então tem a ver com o sabor propriamente, e por conta do sabor tem a ver com mais calma, né? Então o como nós comemos, né, mostra muito do nosso estado emocional. E realmente os psiquiatras, principalmente, que eu tenho mais contato, essa área clínica da psiquiatria, junto com o nosso trabalho clínico, né, de psicologia, eles indicam exercícios físicos, pelo menos uma caminhada, né? Às vezes até a academia, vai depender também da saúde, caso, da né? saúde, porque ajuda imensamente a lidar com a ansiedade. Ansiedade, com a depressão também, né? E existem vários estudos que mostram que até alguns alimentos, né, estão associados a isso, além da atividade física, não é isso? Sim, tem alimentos, né? E como eu havia dito, né, que nós aqui brincamos, né, que eu não sou nutricionista, para poder passar, imagina, publicamente, assim, né, a vocês, né, que confiam tanto no nosso trabalho aqui na rádio, que é uma rádio realmente muito dedicada às pessoas, a todas as pessoas, né, católicos ou não, mas todos, né? Então eu não poderia passar exatamente essa informação de cada alimento, mas assim, de uma forma com o conhecimento que eu tenho, como eu disse, alimentos pesados, alimentos gordurosos, alimentos que onde o sabor tanto faz, né? O que importa é preencher. Se tem que preencher um estômago assim cada vez mais rápido, o que está acontecendo? Que vazio é esse, né? E o contrário, né? Também estávamos conversando, né, da beleza de um prato, né? Que pode ser muito simples, né? Eu que adoro uma torta salgada, adoro uma torta salgada, né? Mas o que tem em cima dela? Sempre um enfeite com aquelas maioneses, com alguma coisa que faz toda a diferença. Depois a gente descobre se o recheio é tão bom assim. Mas, Juliara, você com a sua colocação leve, né, e bastante pertinente, quando você fala que não somos nutricionistas, é verdade, né? Mas vamos um pouquinho além, né? Quando você fala da beleza de um prato, né? Então, os nutricionistas, sim, são especialistas nessa área de alimentação. E eles mesmos confirmam que as frutas, tal como melancia, banana, mamão, tangerina, limão, enfim, algumas são conhecidas, e isso nos chega, né, como conhecimento científico, mas essas frutas, como tantas outros alimentos também, são conhecidos como agentes do bom humor, né? Eu poderia até falar um pouquinho, até para esclarecer, né, aquilo que a gente sabe que tem a ver com a produção de serotonina, né? Para os nossos ouvintes, porque muitas pessoas mesmo, elas comem por comer, mas se tiverem conhecimento que vai ajudar, né, na questão do bom humor, que confronta uma ansiedade, que confronta uma depressão, talvez possamos ajudar muito mais. Assim como os psiquiatras, eu falo os psiquiatras porque a parte deles, quando nós trabalhamos em conjunto, eu no consultório, o psiquiatra no consultório dele, recebo
paciente já medicado ou que eu tenha que pedir uma avaliação, eles se interessam pelo exercício físico, né? Eles também falam da alimentação, e nem ele nem nós somos nutricionistas, né? Então, mas a gente conhece pessoas, eu conheço mesmo uma pessoa da família que está num trabalho com uma nutricionista, né, fazendo uma dieta, e ela disse, não é somente pensar que vai comer algo que não tenha muito carboidrato e que não tenha muita gordura, mas que nutre o nosso organismo, nutrido, e aí vem as frutas, vem os legumes, né, a carne não gordurosa que nós necessitamos, mesmo que em pouca quantidade, né, isso tudo nos ajuda no bom humor, nos auxilia. Então, se nós precisamos, por algum motivo, né, da nossa falta, na verdade, né, ou estabilidade de saúde mental naquele momento da nossa vida, né, o exercício físico, mas também, né, o comer, o que comer, e aí o como comer, porque aí passa também, o exercício traz a satisfação realmente, né, mas o sabor também traz a satisfação. E se eu junto tudo isso a um tratamento que estou fazendo psicológico e psiquiátrico, tudo isso contribui para a minha recuperação, porque vai haver uma recuperação. Claro, e hoje é muito comum nós recebermos, né, no consultório pacientes com uma necessidade para além do necessário, desejando emagrecer, outros depressivos decorrentes do seu aumento de peso. E claro, ninguém só se engorda ou só se emagrece se ingere ou não alimentos, não é isso, né? E isso me faz pensar, Juliara, na questão da anorexia, na questão da bulimia. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim, porque quando a gente pensa, né, algumas vezes sim, nós podemos dizer que aquela pessoa foi buscar um nutricionista, foi buscar um médico que vai indicar um nutricionista para fazer uma dieta porque ela está preocupada com o excesso de peso, né, que pode ser acima do peso ou até uma obesidade, né? Então aí a gente já pode pensar que entre uns quilos a mais, né, e a obesidade é uma distância muito grande, né? Isso não acontece de uma hora para outra, mas já é efeito, né? Eu pensei assim, o como comer, o que comer, que leva a esse excedente de peso um pouco ou até um estado mais grave, né? Tem a ver já como um sintoma, como algo que mostra que nosso emocional não está bom. É interessante. Hoje, nos estúdios aqui da rádio, contamos com a maravilhosa presença dela, Juliara Goulart, que é de Niterói, que tem consultório no Ingá e é da paróquia Nossa Senhora das Dores. Então, ela está falando aqui, estamos conversando sobre a influência da alimentação na saúde psicológica. E, no primeiro bloco, ela ficou nos devendo a fala sobre anorexia e bulimia. Vamos lá, Juliara? Então, como eu havia dito, a forma como comemos, né, tem a ver também o que comemos, mas a forma como comemos, né, fala muito do nosso emocional, né? A ansiedade e a angústia são dois lados da mesma moeda. É uma questão também e aí eu tenho uma necessidade de um preenchimento, de um esvaziamento. Onde entraria a bulimia? Na questão do preenchimento. É um comer, comer, comer sem cessar qualquer coisa onde não há necessidade do sabor, mas de preencher algo no corpo que não é do corpo, é do emocional. Isso já é um estado grave. Começa se comendo muito, depois se comendo qualquer coisa, abrindo a geladeira, passando na esquina, né? E isso é bulimia. E chega a um estado tão grave que é preciso eliminar o que há no estômago. Todos devem saber, ouviram falar, né? Provocar o vômito, porque não há mais nada que o estômago possa suportar de tanta quantidade. Então eu falaria que é uma angústia profunda, né? Onde
há uma necessidade desse preenchimento, e por questões não só culturais, mas familiares, de como essa criança foi criada, e hoje um adolescente, um adulto, ele come dessa maneira, né? E no caso da anorexia, né, não que seja diferente, porque também a ansiedade e a angústia, como eu disse, são dois lados da mesma moeda, né? Mas tem a ver com esvaziamento, né? Já não há mais nada no estômago, já não há mais nada. Se a pessoa às vezes tem um vômito espontâneo de líquido, de suco gástrico, né? Mas ela não come. E eu já tive a oportunidade de acompanhar, né, tanto em hospital quanto na clínica particular, as pessoas, por incrível que pareça, elas sentem fome, exatamente como qualquer pessoa que não come, mas elas não comem. Não é só pelo aquilo que é muito veiculado da imagem que eu sou gorda, mas porque eu preciso me esvaziar. Mas me esvaziar de quê? Né? O que está tão dentro de mim que me pesa tanto? A origem tem a ver com o medo de engordar? Quando você fala da imagem, né, os dois, tanto a bulimia quanto a anorexia, são transtornos de ordem até psiquiátrica, transtornos alimentares relacionados à imagem ou não. Poderia falar até um pouquinho mais sobre isso? Isso foi muito bom, Sônia, porque realmente, né, nessa gravidade da bulimia e da anorexia são estruturas psicóticas, né? Porque a questão de que eu ou outra pessoa, nós estamos preocupados com a nossa estética, sim, isso é muito bom, com a nossa saúde física, muito bom. É até bom para quando a gente não está, lembrar disso, né? Hoje estou aqui numa rádio, vocês estão me ouvindo, não estão me vendo, né? Então é muito bom se preocupar também com isso, mas tem a ver, essa gravidade tem a ver com estrutura psicótica, né? Lembrando que eu sou psicanalista, né? E tem a ver com, você falou ao final, você poderia me lembrar? Da imagem, sim, a origem da anorexia, por exemplo, é o medo de engordar, né? Isso a gente acompanha muito na clínica. Eu vou falar algo que eu me responsabilizo de forma pessoal, mas de forma, esse pessoal é clínico, é de estudo, né? Engajar nessa preocupação de uma estética, de ser magra porque está na moda, né, há muito tempo. Eu já digo que é um engajamento em onde a sociedade, eu diria, ela provoca, porque não foi sempre assim. Nós sabemos que na história, mulheres gordinhas do século XVIII, por aí, no 19, já na primeira parte, não sei, mas mais para trás, 17, 18, era o que era bonito. Então, não é uma questão social que incentiva, inclusive, né, a um excesso de magreza, quer dizer, não é a saúde, o peso de acordo com aquela pessoa, né, da sua estrutura física, que vai ser designado pelo médico, né? Mas então eu diria que não entra-se nesse discurso da forma física, da beleza, da modernidade, da mocinha bonita, da menina bonita, mas não. E do estereótipo que rola por aí, né, Juliana? Eu digo que é pior. Eu acho que camufla, né, muito do que está agravando, que tem a ver. Eu já vou engajar naquela pergunta, Sônia, que nós estávamos aqui conversando, porque intervalo serve para isso, sabe, gente? Nós estávamos aqui conversando, né, quando o comer pouco, né, já é um indício de um início de uma anorexia, né? Que bonitinho, come menos, cuida do corpo. É quando o desinteresse é geral, e não só pela comida. Nós começamos a observar que essa pessoa está de uma forma obsessiva em não comer, em rejeitar o alimento, independente que o organismo grite, porque o estômago dói, né? Tem, inclusive, consequências no estômago por falta de alimentação, né? Mas essa pessoa, ela fica de uma maneira que ela começa, na verdade, não desinteresse na comida. Se a gente observar, um professor observar, vamos dizer um jovem, né, 15, 16 anos, menina, um menino, geralmente é mais o feminino, né, ele não se interessa mais pelos estudos,
ele não se interessa, ou ela não se interessa mais naquilo que é normal, de já ter interesse por um namoro. É uma perda de interesse. Sim, muito interessante, Juliara. Agora você me faz, na sua colocação maravilhosa, você me faz pensar sobre a fome emocional, aquela fome aquela expressão, velha expressão popular, que é muito atual, chamei de velha, mas é muito popular em todos os tempos, que é a expressão comer com os olhos, né? E também faço uma pergunta que está chegando aqui de um ouvinte que não quis se identificar. Por que descontamos, Juliara, na comida as nossas decepções sentimentais? Né, o prazer de comer, muitas vezes nós, como psicólogas clínicas, né, acompanhamos que o prazer de comer muitas vezes tampona sentimentos de carência, de outra forma você já falou, culpa, solidão, tristeza, ansiedade, por aí. E podem provocar diferentes reações, não é isso? Pode falar um pouquinho mais? Então eu vou começar pela questão do ouvinte, vou dar seguimento com a sua, né, que é muito interessante, que a questão do descontar na comida, descontar é muito interessante, né? Sim. Pensamos em algo que a gente fatura e que a gente desconta também, né? É porque está à mão e por um outro motivo, escondido. Nós comemos escondido. Né? Nós abrimos uma caixa de bombom na frente dos outros e pegamos uma. Tá rindo, né, Sônia? Eu também. Depois da Páscoa, né? Não, tem a ver comigo também. Na frente dos outros nós pegamos um, depois nós pegamos outros, mas lá no nosso quarto nós comemos a caixa inteira. Então tem a ver com a facilidade do objeto, né? Ele está mais à mão, qualquer tipo de comida, e a gente vê com toda a crise, em qualquer época, em qualquer país, se vende comida e vende mesmo, e alguém compra e come. Então tem a ver com isso, né? Essa facilidade, né? Um objeto que está à mão e que eu como escondido. E o comer com os olhos, né? Eu ia dizer que é desde que o mundo é mundo, mas como me lembrei por acaso, né? Nós somos psicólogos católicos, que nós fomos criados no 6º dia, então não foi a partir do 6º dia talvez, né? Ou lá do fruto, né? Que a Eva comeu. Mas eu quero dizer que comer com os olhos é uma forma de capturar o olhar, né? A pulsão, né? Do olhar, como Freud chama, né? Ela traz para si como se apoderasse daquilo. Eu não coloco, vou usar essa expressão simples, colocar dentro de mim de uma forma real, concreta, que é o comer o bombom ou a caixa inteira de bombom, mas com os olhos, né, com esse capturar o olhar diferente, né, eu trago aqueles bombons todos para dentro de mim. Né? São pessoas até que, de certa forma, não comem muito, porque no corpo não vai aparecer, mas pode aparecer, primeiro que é algo natural. Nós comemos também pela beleza, acabei de dizer. Uma torta salgada, se não for lá em cima muito bonitinha e a outra for, a gente vai comer a outra. Então, aí nós trazemos já o lado bonito, o lado da beleza que Deus nos deu, né? De observar e sentir a beleza, e ir atrás da beleza. Agora, tem a ver com isso, um preenchimento de uma forma não real, né, não material, sim, mas vai no mesmo objetivo. Sim, quando você fala da beleza, hoje a gastronomia, né, os pratos estão cada vez mais criativos, programas de TV que mostram a beleza dos pratos, né? Eles são criativos e atrativos também, né? A beleza, a harmonia dos alimentos pode despertar o nosso sentido. E nós, até como donas de casa, né, eu mesma que gosto muito de cozinhar, estou sempre colocando um atrativo, algo que desperte com que a família possa ter essa harmonia, o amor, né, nos alimentos, e possa sentir mais do que comer. Isso também é muito interessante, né, que nós possamos estimular visualmente alguns alimentos, até para que os relacionamentos eles possam estar mais íntimos e não comer por comer.
né? Sim. No sentido de preencher, mas sim comer no sentido de degustar, de despertar o verdadeiro sentido à mesa, né? Claro que para isso quem come mais ou quem come menos, quando se fala em transtorno alimentar, nós precisamos, enquanto psicólogos, né, investigar também essa relação que a pessoa teve com a comida na própria infância. Porque muitas das vezes pode ser excesso, mas também pode ter sido restrição, né? Restrição alimentar. Não é isso, Juliara? Sim, restrição alimentar no sentido mesmo de não ter, né? Mas no sentido de não poder. Porque pode haver em casa, mas por uma relação mais, digamos, eu diria que pode chegar até o ponto da crueldade, mas mais dura, digamos. Vamos criar um menino, uma menina com limites, né? Eu tenho, mostro, tá tudo dentro de casa, mas eu não dou, né? Aí eu diria que essa pessoa vai necessitar de um preenchimento, né? De tudo aquilo, porque não foi algo que não pôde ter, ainda é bem mais grave do que passar fome por necessidade, né? Não é algo que foi negado a mim. E o que foi negado a mim? Não é o alimento, é o amor, né? Aquele biscoito é o amor. Ah, tudo bem, não é um biscoito antes do almoço, né? Não, mas ele pode ser depois, ou uma sobremesa gostosa, uma gelatina, né? Como o amor passa pela forma que recebemos o alimento e qual alimento recebemos. Sim. E você me faz pensar também, Juliara, sobre a gula, sobre a compulsão. Qual a diferença entre gula ou compulsão alimentar? Né? Teria uma diferença até para explicarmos aos nossos ouvintes. Sim, uma diferença porque a compulsão ela está ligada a várias coisas. A compulsão, como o nome diz, é uma repetição que vai virando de um hábito a algo automático que eu tenho total consciência, racionalidade, mas não consigo mais frear quando já vira compulsão. Existe a compulsão para o jogo, existe a compulsão para a bebida, existe para outras coisas, como existe para a comida. Sim. Né? E no início você falou antes da compulsão. Gula. A gula. Bom, a gula, digamos assim, é um pecado capital. Pois nascemos com ele praticamente, gente. Depois lá da Eva já achou que aquilo era uma maravilha, né? Já era gula. Ali já era gula, Sônia. Sim, alguns brigadeirinhos a mais. Porque duvido que ela tenha comido uma fruta só, sabia? Sim. Porque ali já, com todo o respeito, aquilo já era gula, né? Mas a gente pode ter com os olhos ou pode realmente ingerir, né? Então a diferença é aquilo que eu consigo frear, consigo pedir ajuda, que seja um amigo, que seja um profissional, e aquilo que eu já não consigo mais, eu não quero, eu choro, eu sofro, mas eu não consigo deixar de fazer. Isso é compulsão. Sim, e quando você fala ajuda profissional, estamos até recomendando, né, falando do lugar onde a gente ocupa, que é a psicoterapia, que será uma ajuda profissional, ou seja, isenta ou imparcial, para que a pessoa possa se conhecer melhor e aprender a controlar as próprias emoções, né? Esse é o tratamento talvez o mais indicado nesse momento, quando se percebe até uma culpa por aquilo que comeu de forma desenfreada. Mas, infelizmente, estamos chegando ao final de mais um programa Viver Bem, que é o programa dos psicólogos católicos, Juliara. Você que faz parte aqui com a gente todos os meses. Gente, queridos ouvintes, o nosso grupo Psicólogos Católicos da Arquidiocese do Rio de Janeiro se reúne mensalmente na Mitra, aqui na Benjamin Constant, e você é nosso convidado também. Se precisa de um psicólogo que seja católico, entre em contato com a gente, pode ser aqui pela rádio, pode ser pelo nosso Facebook, pelo YouTube ou por e-mail também. Hoje somamos um corpo de 93 psicólogos distribuído nas cidades de Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro todo. Então, viverbem@radiocatedral.com.br.
E, Juliara, muito obrigado por sua participação aqui com a gente. Dê um alô para os nossos ouvintes, porque já está convidada para voltar aqui ao nosso programa. Eu quero agradecer o convite, a Sônia, a todos, né, que estão escutando, né, que a gente pense mais na beleza do alimento, do sabor do alimento, né, do que aquilo que preenche pesando, né? Então, quanta coisa que não seja a própria comida, também podemos ir pela beleza e não pelo aquilo que nos pesa, né? Então, Deus abençoe a todos, né? E vamos em frente. Isso, e sempre, Juliara, eu encerro dando uma dica de filmes. Inclusive, a nossa ouvinte, quero agradecer a Rosemary Sampaio pela colaboração. Continue colaborando com a gente, viu, Rosemary? Você que adora também as nossas dicas de filmes. E eu indico hoje um filme chamado Cisne Negro, que fala sobre esse processo da anorexia. Tem um outro também que eu assisti há pouco tempo, chamado O Mínimo para Viver. Também fala sobre o transtorno alimentar. O filme gira, né? Os dois giram em torno dos transtornos alimentares. Então, Cisne Negro ou O Mínimo para Viver. E para encerrar, também deixamos uma gotinha de reflexão, costumamos chamar assim. Então, olha aí. A cura emocional com a ajuda dos alimentos não é apenas comer mais ou menos, ou gastar mais calorias. A cura emocional é viver mais, gente. É se amar mais. É beber mais nutrientes das relações humanas. Se arriscar mais, amar mais, desapegar mais, abraçar mais e se cobrar menos. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.